Oi, quinto ano. Vamos falar hoje sobre os meios de transporte. A unidade 7 do nosso livro didático, lá na página 376. Vamos falar um pouquinho sobre os meios de transporte. Meios de transporte. A história da roda, você já pensou no que a bicicleta, o charrete, o carro, o ônibus, o carro de boi, o skate têm em comum? É que todos eles utilizam a roda para se movimentar. E é por causa de sua importância, principalmente com relação ao transporte, que a roda é considerada uma das maiores invenções de todos os tempos. Antes da roda ser inventada, o transporte de pessoas e de cargas era algo muito difícil. Desde que a humanidade descobriu a roda, ela percebeu que poderia se locomover com maior facilidade e transportar muito mais cargas por distâncias muito maiores. Não se sabe quem a inventou, mas a imagem mais antiga de que se tem notícia até hoje está em uma placa de argila, material que os povos antigos utilizavam para escrever e desenhar. Ela foi feita pelos sumérios, povo em que habitava a Mesopotâmia, região onde atualmente está o Iraque. Com a domesticação de animais, foram inventados carroças e arados, utilizando-se bois e cavalos para puxá-los, o que possibilitou ao ser humano transportar mais peso. A partir do século XIX, as rodas de madeira foram substituídas por outros materiais, como o ferro. Em 1888, foram inventados os pneus com câmara de ar para a bicicleta. E em 1895, esses pneus foram adaptados para os carros. Quando queremos viajar de um lugar para outro distante, hoje, na nossa atualidade, utilizamos os meios de transporte. Ônibus, onde nós pegamos? No terminal ou nas estações rodoviárias. Trem, na estação ferroviária. O avião, onde nós encontramos o avião? Onde nós podemos pegar o avião? No aeroporto. O navio ou barco? No porto, certo? Lá no nosso livro, tem um conteúdo bastante amplo sobre meios de transporte. Então, eu vou fazer a leitura aqui para vocês do conteúdo do livro e vocês vão ler e grifar os pontos importantes, os pontos que vocês considerarem importantes do texto, igual nós fazemos na sala de aula, tá bom? Pega o marca-texto, vai lendo e grifando. Não entendeu? Volta, relê o pedaço que não entendeu, o trecho que não entendeu e vamos lá. Meios de transporte. Os meios de transporte são utilizados para deslocamento de mercadorias e pessoas. Os transportes terrestres englobam os rodoviários e os ferroviários. Entre os não terrestres, podemos destacar o transporte aquático e o aéreo. Transporte aquático. No Brasil, temos a navegação fluvial, que é a navegação marítima. A navegação fluvial é feita nos rios. Entre eles destacam-se os da Bacia Amazônica, da Bacia do Paraguai e da Bacia do São Francisco, interligando o rio Tietê, em São Paulo, e o rio Paraná. Existe uma das maiores hidrovias da América do Sul. A Tietê-Paraná é uma hidrovia, isso é o nome de uma hidrovia. Os principais portos fluviais do Brasil ficam em Manaus, no Amazonas, Teresina, no Piauí, Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Juazeiro, na Bahia e Corumbá, em Mato Grosso do Sul. Entre os portos marítimos brasileiros destacam-se o de São Paulo, em Santos, e o do Rio de Janeiro, que são os de maior movimento no país. Além desses, outros portos importantes
são os de Salvador, na Bahia, Paranaguá, no Paraná, Suape, em Pernambuco, Rio Grande, no Rio Grande do Sul, e Tubarão, no Espírito Santo. Agora vamos falar sobre transportes terrestres, que são os mais comuns. Dentre os transportes terrestres, temos o transporte rodoviário. O transporte rodoviário é feito por ônibus, automóveis, motos e caminhões. Eles transportam pessoas e mercadorias pelas rodovias. As rodovias são fundamentais para o comércio. Quem cuida da construção e da conservação das rodovias é o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. A sigla é DENIT. Atualmente, o transporte rodoviário é o mais utilizado no país. Transporte ferroviário também é terrestre. A primeira ferrovia brasileira foi inaugurada em 1854, no Rio de Janeiro, construída pelo Barão de Mauá. Os transportes ferroviários conduzem grandes cargas de mercadoria por um custo relativamente baixo, custo pequeno, valor, um custo baixo, então de pequeno valor, mais barato. O metrô, assim como o trem, é um meio de transporte que circula sobre trilhos. A diferença entre esses dois tipos de transporte está no fato de o metrô ser um transporte exclusivamente urbano e, na maioria das vezes, subterrâneo, que circula debaixo da terra. No Brasil, há metrô nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Recife, Porto Alegre, Teresina e Salvador. E temos também o transporte aéreo, né? O transporte aéreo é um meio de transporte rápido e eficiente. Ele é bastante desenvolvido aqui no Brasil, que conta com alguns dos aeroportos mais movimentados do mundo. Entre eles, destaca-se o Aeroporto Internacional de São Paulo, que é Cumbica, em Guarulhos, e o Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, o Galeão, na Ilha do Governador. Aí o nosso livro traz mais uma informação, o transporte público. Transporte público é aquele cujos passageiros não são proprietários do veículo, ou seja, eles não são os donos do veículo, tais como ônibus e metrô. É essencial em áreas urbanas, em especial em grandes cidades. Ele garante a mobilidade urbana, ou seja, o direito de ir e vir de todos os cidadãos, e evita que o trânsito fique engarrafado, visto que transporta muito mais pessoas que automóveis de passageiros particulares, porque também são maiores, né? Os meios de transporte são regulados por níveis do governo diferentes. Os ônibus que não saem do município são regulados pelo próprio poder municipal. Não sai do município, não sai da cidade, então é o poder municipal, a prefeitura. Já os ônibus que ligam as cidades e o transporte sobre trilhos são regulados pelas agências estaduais, são regidos pelo Estado, pelo governador. O transporte aéreo e o transporte em rodovias nacionais são regulados pelas agências federais. Aí já é um órgão federal, lá regulado pela Presidência da República, certo? Lá no nosso livro tem as atividades na página 377, número 1 e número 2. Bem pequenininho, bem fácil de resolver, tá? Agora é com vocês. Releiam o texto individualmente, façam uma leitura silenciosa para melhor compreensão do texto. Grife as partes que você considerar importante e responda as atividades número 1 e número 2. Leitura, página 376 e 377. Atividades número 1 e número 2, página 377. Tá bom? Beijo!